Olá, aqui é o Leandro Lima, eu sou o fundador do site Tudo Sobre Concursos e nos próximos minutos eu vou te ensinar como triplicar as suas chances de passar em qualquer concurso público estudando apenas 2 horas por dia, utilizando um método fácil, realista e eficiente, composto de 7 passos simples, capaz de fazer qualquer pessoa, seja ela iniciante ou não, triplicar as suas chances de passar em um concurso público. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade. E se eu mesmo não fosse prova viva de que isso é possível, eu provavelmente também duvidaria. E se eu também não tivesse visto muitos dos meus amigos, familiares e alunos conseguirem isso, eu também confesso que ficaria com o pé atrás. Alunos como, por exemplo, a Ana Luísa, que me mandou o seguinte e-mail recentemente. Olá, Leandro. Eu não tenho palavras para te agradecer. Saiu a classificação final e eu finalmente consegui ficar dentro da quantidade de vagas. Agora é só aguardar a convocação. Tenho certeza que sem aplicar suas dicas, eu ainda estaria bem longe de ser aprovada. Muito obrigada por tudo. Ou como o Pedro Henrique, que me falou: é incrível ter acesso a todas essas informações. Eu estudava muito e não conseguia ter resultados positivos. E não imaginava que eu estava estudando do jeito errado. Agora eu já sei o que devo fazer e como fazer para ser aprovado. Já estou conseguindo fixar o conteúdo e não vejo a hora de chegar à prova. E além desses e-mails que eu recebo diariamente, eu tenho exemplos bem mais próximos de mim, como por exemplo, a minha esposa e outros familiares e amigos que depois de aprenderem o método comigo, também conseguiram ingressar na carreira pública e hoje boa parte da minha família já trabalha no serviço público. Mas só para esclarecer, eu não estou falando aqui de fórmula milagrosa, fórmula mágica, que vai fazer você passar em concurso público do dia para a noite, sem estudar e sem nenhum esforço. Isso realmente não existe. O que você vai aprender aqui são os 7 passos que eu segui para conseguir ser aprovado em 22 concursos, e isso mesmo quando eu quase não tinha tempo nem dinheiro para estudar. Porque apesar de eu ter conseguido tantas aprovações, a minha vida nem sempre foi assim. Eu era provavelmente como você. Quando eu resolvi prestar um concurso público pela primeira vez, eu não tinha noção nenhuma sobre como devia estudar e sobre quais eram as melhores técnicas e dicas sobre isso. Na verdade, eu pensava que o que eu tinha que fazer era apenas estudar e estudar o máximo que eu pudesse. Só que nessa época, cerca de 10 anos atrás, eu trabalhava em um supermercado e a minha carga horária era muito extensa. Eu folgava apenas um dia por semana e às vezes nem isso. Fora que eu quase sempre tinha que ficar além do horário. E depois do trabalho, eu ainda ia para a faculdade e chegava em casa muito cansado. E com isso, eu mal conseguia estudar direito. Eu prestei vários concursos nesse período, mas eu não consegui nem mesmo acertar o mínimo para ficar entre os classificados. Isso me deixou muito desanimado e eu acabei desistindo de fazer concursos. Até que um dia eu resolvi ficar noivo e comecei a planejar o meu futuro. E foi nesse momento que eu percebi que com o salário que eu ganhava, eu não conseguiria nem mesmo comprar uma casa para morar e muito menos dar uma vida confortável para minha futura família. Eu mal conseguia pagar a faculdade e até mesmo para pagar as taxas das inscrições dos concursos, muitas vezes eu tinha que pedir ajuda para o meu pai. E pagar por um curso preparatório ou professor particular, então, era realmente um sonho muito distante. E como eu não tinha formação superior ainda, eu não tinha outras oportunidades de empregos melhores na iniciativa privada. Então eu vi nos concursos públicos a minha única chance de conseguir um salário e uma vida melhor. A partir daí, eu decidi que eu ia tentar novamente passar em um concurso público, só que desta vez eu teria que aprender a aproveitar ao máximo o pouquíssimo tempo que eu tinha para estudar. E para isso eu comecei a pesquisar todas as formas de otimizar os meus estudos e de aprender mais em menos tempo. Eu li muita coisa, pesquisei e experimentei diversos métodos e dicas, até que acabei descobrindo o que realmente funciona e também o que não funciona na prática. A partir daí, não é exagero dizer que a minha vida mudou completamente. Eu comecei a ser aprovado em vários concursos, um após o outro, e depois que eu assumi o meu primeiro cargo público, eu continuei a receber telegramas. Eu pude até escolher onde trabalhar. O mais interessante disso tudo é que eu acabei descobrindo que muitos métodos convencionais de estudo simplesmente não funcionam e as pessoas não param para pensar no que podem estar fazendo de errado. Quer ver um exemplo bem comum?
É muito comum ver as pessoas usando aquelas canetas marca-texto para grifar os trechos mais importantes de um assunto que está estudando. Só que isso não serve para absolutamente nada, porque para você fixar algum conteúdo na memória, você tem que processar essa informação no seu cérebro e transformá-la em conhecimento. E quando você grifa um texto, nada disso acontece. E mesmo se você resolvesse reler esses trechos grifados como forma de resumo, para relembrar os pontos mais importantes, isso também não seria nada produtivo e nem útil na sua aprendizagem, visto que ficar folheando várias páginas, olhando para pequenos trechos desconexos de informação, não lhe traz nenhum entendimento coerente sobre a matéria, e muito menos faz você gravar isso na memória. Veja algumas dicas que eu aprendi que realmente funcionam e que fazem parte do método que eu utilizo. Ao invés de ficar grifando trechos de livros e apostilas, eu descobri que a melhor técnica de compreender e fixar algum conteúdo na memória é criar resumos em formas de mapas mentais. Para quem não sabe, os mapas mentais são espécies de fichas resumo, em formas de diagramas, que pode ser ilustrado ou somente texto, e que pode ser facilmente criado e rapidamente revisado quando é necessário. Alguns especialistas em aprendizagem dizem que somente essa técnica pode aumentar em até 5 vezes a velocidade do seu aprendizado. Mas uma outra coisa importante que eu aprendi é que não importa quais técnicas, materiais e métodos de estudo você utiliza, se você não tiver preparado o ambiente, o seu corpo e a sua mente para os estudos, nada disso funcionará. Talvez você não se dê conta, assim como eu também não dava, mas tudo, absolutamente tudo influencia na sua concentração. E sem a devida concentração, não adianta nem mesmo pegar nos livros. E existem dicas bem simples sobre como esvaziar a mente, como aumentar a sua disposição, preparar o seu cérebro para memorizar os estudos, diminuir o sono, entre várias outras coisas. E até mesmo a forma como você senta para estudar influencia na sua concentração e no rendimento dos seus estudos. Outra dica que foi muito útil para mim foi a técnica do chute. É impressionante como dominar essa técnica pode te ajudar a conseguir a sua aprovação. Apesar de algumas pessoas terem até mesmo um certo preconceito, a eficiência da técnica do chute é comprovada cientificamente. É possível aumentar drasticamente a probabilidade de acerto de algumas questões, mesmo sem ter a menor ideia de qual seja a resposta certa, somente com essa técnica. E por que eu estou dividindo tudo isso com você? Bom, primeiramente, porque eu não descobri essas coisas sozinho. Eu tive a ajuda de muita gente, gente que eu nem conhecia. Conforme eu ia pesquisando, eu ia encontrando pessoas dispostas a me ajudar e a dividir suas dicas. Acabei fazendo muitos amigos nesse processo. E segundo, porque graças ao concurso público, eu realmente consegui mudar de vida. E muitas outras coisas boas aconteceram na minha vida depois disso. E a partir daí, eu fundei em 2007 o site Tudo Sobre Concursos, para dividir tudo isso de forma totalmente gratuita com todas as pessoas. E isso se tornou uma missão pessoal para mim. E o bacana é que muita gente passou a se beneficiar dessas dicas, e o site virou uma referência e se tornou uma ferramenta indispensável para todo concurseiro, e já alcançou a impressionante marca de mais de 50 milhões de acessos. Só que por mais dicas e materiais que eu colocava no site, as pessoas sempre vinham me perguntar e pedir uma orientação mais dirigida, querendo saber exatamente o passo a passo, detalhadamente, que eu segui para ser aprovado. Então, eu resolvi criar o curso A Fórmula da Aprovação. Nesse curso, eu revelo, de uma forma simples e bem didática, os 7 passos que eu segui para ser aprovado em tantos concursos. No curso eu filtrei só o que realmente é importante e útil na preparação para concursos, sem aquele monte de teorias chatas e vazias e aquelas técnicas mirabolantes que não funcionam na prática no nosso dia a dia. Então o curso ficou dividido em 7 módulos, que são, na verdade, os 7 passos que eu segui. No primeiro módulo, eu vou te explicar como você deve fazer para definir claramente seu objetivo, qual carreira escolher, qual o perfil ideal para cada área, quais são os concursos mais fáceis e menos concorridos e como determinar o seu cérebro para encarar esse desafio até o final. E no segundo módulo, eu vou te explicar sobre como aprender a estudar melhor, quais são as melhores técnicas de estudo,
como aumentar a concentração, quais são os melhores materiais e as ferramentas necessárias para aumentar a eficiência dos seus estudos. E no terceiro módulo, eu vou te explicar como montar o seu plano de estudos, e isso se baseando em apenas 2 horas por dia de estudo. E você vai ver que com o planejamento ideal, essas 2 horas valerão mais do que 10 horas de estudo sem as técnicas adequadas. E no quarto módulo, eu vou te ensinar sobre como fazer prova, vou te explicar tudo sobre a técnica do chute, quais questões resolver primeiro, como se comportar no dia da prova e como se preparar adequadamente para não colocar tudo a perder no último dia. E no quinto módulo, eu vou te explicar a importância dos simulados e como você pode identificar as pegadinhas, o estilo de cada banca organizadora, como medir o seu progresso e como identificar e estudar apenas o que realmente vai cair na prova. E no sexto módulo, eu vou te explicar como a sua saúde física e mental influencia diretamente o seu rendimento nos estudos. E vou te mostrar algumas atitudes simples que vão fazer toda a diferença para você ter muito mais disposição para estudar. E no sétimo módulo, eu vou te passar as dicas para você não desmotivar no meio do caminho. Vou te ensinar a se preparar para os obstáculos mais comuns e para os principais problemas que fazem os concurseiros desistirem. Agora eu quero que você imagine com detalhes como será a sua vida quando você for aprovado no concurso que deseja. Imagine a sua reação recebendo o telegrama e mostrando para toda a sua família. Imagine todas as coisas que você gostaria de comprar e fazer. Imagine a segurança e a tranquilidade que a estabilidade e um bom salário pode te proporcionar. E imagine a felicidade de ter tempo e dinheiro para poder planejar aquelas férias que você sempre sonhou. Imagine a sensação e a satisfação de ter conquistado tudo isso. É exatamente isso que eu quero que você atinja depois de fazer esse curso. E eu posso te adiantar que essa sensação é uma das melhores sensações que você vai ter na vida. Bom, mas então como funciona o curso? O curso ele é todo em videoaulas explicativas, são 32 aulas onde eu explico detalhadamente, em uma linguagem simples e informal, todo o método, e você terá acesso a essas aulas através de uma área de membros no site, exclusiva para o curso, onde você irá acessar através de um login e uma senha pessoal, que vão ser enviados automaticamente para você em até 15 minutos após a inscrição. O curso foi todo desenvolvido de um modo que qualquer pessoa, mesmo sendo iniciante ou não, possa seguir facilmente todos os módulos, passo a passo, e começar a aplicar imediatamente na sua vida. Então você só vai precisar ter acesso a um computador com internet para poder ver e rever as aulas a qualquer hora, sempre que precisar. E além das 32 aulas contendo o passo a passo sobre como se preparar adequadamente, para você comprar agora o curso, eu ainda vou disponibilizar alguns bônus para potencializar os seus estudos. O bônus número 1 é um canal Tira Dúvidas exclusivo. Então você terá acesso a um canal exclusivo onde você poderá tirar qualquer dúvida que você tiver diretamente comigo. Eu vou responder pessoalmente qualquer dúvida que você tiver sobre o curso. O bônus número 2 é o mapa mental do curso. Então você vai receber um mapa com todos os principais tópicos do curso, para você consultar sempre que for necessário. O bônus número 3 é o livro Desistir Nunca. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Esse livro é um verdadeiro fenômeno na internet. Só as páginas do livro e do autor no Facebook têm quase 1 milhão de fãs. Com certeza, é o melhor livro motivacional da atualidade e é perfeito para concurseiros. E você vai ganhar esse livro completo aqui em versão PDF, de graça, como bônus. E o bônus número 4 são aulas extras com as principais dúvidas. Então você vai receber várias aulas adicionais com uma explicação detalhada das principais dúvidas que os alunos têm. E o bônus número 5 é um checklist. Esse checklist é uma ferramenta que você vai utilizar para saber se está no caminho certo ou não, se está estudando da maneira correta ou não. E o bônus 6 é um bônus surpresa. E eu tenho certeza que você vai adorar, mas eu só vou revelar lá dentro do curso. Mas esses bônus, eles são bem restritos. Então, realmente, é só para quem entrar
hoje no curso. Agora você deve estar se perguntando quanto custará tudo isso, que realmente não é barato. Alguns conteúdos que eu abordo no curso são assuntos para cursos inteiros e que, se fossem adquiridos separadamente, custariam alguns milhares de reais. É o caso dos cursos de leitura dinâmica, gerenciamento de tempo, produtividade, mapas mentais, entre outros. Mas aqui eu resumi tudo o que é mais importante para você ter acesso em apenas um único lugar. Então o valor do curso é R$ 790, mas como eu sempre tive a política de oferecer o máximo possível de material de qualidade gratuitamente, hoje eu vou cobrar apenas o valor necessário para cobrir os custos de produção e manutenção das plataformas que compõem a estrutura do curso. Então, nesse caso, o valor será de apenas 12 vezes de R$ 28,07, ou R$ 297 à vista. E você terá acesso ilimitado ao curso por um ano, porque o que me importa é realmente você conseguir a sua aprovação. Mas essas condições eu não consigo manter por muito tempo. Então esse preço e os bônus é apenas para você que está vendo esse vídeo e que for entrar agora no curso. Pode ser que da próxima vez que você acessar esse site, o preço já tenha voltado ao normal. Então, para garantir agora mesmo o seu acesso ao curso ainda por esse valor, faça sua inscrição agora mesmo, clicando no botão abaixo, e você será redirecionado para a plataforma de pagamento Hotmart, que é uma plataforma 100% segura para pagamentos e comercialização de produtos digitais. Você poderá pagar com boleto ou cartão de crédito, sendo que no boleto você só poderá fazer o pagamento à vista. E o prazo para compensação é de até 3 dias úteis. Já no cartão de crédito, você poderá parcelar em até 12 vezes de R$ 28,07. E a confirmação do pagamento geralmente é na hora, e a liberação do curso é imediata. E se você ainda tem alguma dúvida se esse curso pode ser realmente útil para você, eu te dou uma garantia incondicional para você testar o curso e durante 30 dias, se você não gostar do conteúdo ou achar que não está sendo útil para você, é só me solicitar a devolução do dinheiro que eu devolvo imediatamente o valor total que você pagou, sem colocar condições e sem nenhum tipo de ressentimento. Eu consegui muitas coisas boas na minha vida graças ao concurso público, e hoje a minha missão pessoal é ajudar as outras pessoas. Ou seja, você não tem nada a perder, o risco é zero para você. Então, para fazer sua inscrição agora mesmo, clique no botão Compre Agora para ter acesso imediato ao curso. E se você não gostar, é só pedir o dinheiro de volta. Agora você tem 3 opções. Primeiro, você pode continuar estudando da forma que vinha estudando até hoje e você provavelmente continuará tendo os mesmos resultados. Segundo, você pode seguir essas dicas que eu passei nesse vídeo e pesquisar por conta própria as melhores formas de otimizar os seus estudos. Ou terceiro, adquirir o curso e começar a aplicar imediatamente esse método para não perder tempo estudando da maneira errada e obter sucesso nos seus estudos imediatamente e encurtar muito o seu caminho rumo à aprovação. Então agora é com você, tenho certeza que essas dicas serão muito úteis para você, assim como foram úteis para mim. E eu te encontro do outro lado. Até mais!